gente! Bom dia! Bom dia! Bom dia com alegria. E aí? Tudo bem? O pessoal me questionou ontem, eu esqueci de avisar vocês que dia de terça é dia de oração aqui na igreja. E aí, fui lá, né, orar. Tem que orar sem cessar. Mas estamos aqui. Vamos lá. Refrigera minha alma. Vamos ver o que o pastor Charles tem para nos ensinar. Estamos nessa leitura, Psiquiatria de Deus. Fórmulas seguras para conseguir e manter a saúde mental e espiritual. Estamos ainda baseados no Salmo de número 23. Eu queria fazer uma leitura, eu falei com vocês, né, que às vezes é bom a questão de você ler várias versões. As linguagens mais contemporâneas, elas às vezes ficam mais aclaradas numa leitura. E aí eu gosto muito dessa versão aqui, a mensagem. E ela é bem interessante, que diz assim, olha: ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu renovas e meu desânimo, tu me renovas e o meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Essa versão aqui é muito diferente, mas é interessante nós fazermos uma leitura com uma versão diferente do que a gente está acostumado, geralmente é a que a gente usa na igreja, para ir nos dando compreensão, né? Hoje a gente vai estar falando de refrigerar a alma. E aí é o que Davi está dizendo ali, e nessa versão a mensagem diz que tu me renova e o meu desânimo desaparece. Eu não sei, de repente essa quarta-feira é uma quarta-feira de desânimo, até porque eu respeito todos aqueles que gostam do tempo frio, mas pra mim não dá, eu prefiro calor, porque uma pessoa que tem todas as ites está aqui. Eu achei até que já tô com pigarro alguns dias, né, por causa da secreção que acontece aqui dentro do seio da face. Mas aí com essa coisa, questão de molhar o cabelo, a gente fica totalmente, né, comprometido. Mas de repente você tá desanimado nessa quarta-feira, você tá desanimada, e aí tem refrigério, sabe? E o refrigério de Deus, ele tira o desânimo. Então que você possa ser alcançado por esse refrigério, que você possa ser animado, porque coisa triste é estarmos desanimados, né, gente? Eu sei o que é isso. E às vezes você não quer ir em lugar nenhum, você não quer ninguém, você não quer nada, porque você tá desanimado, você tá desanimada. E aí, refrigera a minha alma. Ele começa dizendo assim pra gente, pastor Charles: recebi uma carta que, entre outras coisas, no final dizia assim: a vida acabou para mim durante aqueles anos, através de um processo vagaroso. Levei muitos anos para construir minha fé e agora ela morreu totalmente. O pastor Charles recebe uma carta e a pessoa escreveu isso aqui para ele. E agora a pessoa diz que levou anos para construir a fé e que agora a fé tinha morrido totalmente. Sou uma casca vazia. Talvez a própria casca já tenha se acabado também. Então é o discurso de uma pessoa totalmente desesperançosa, alguém que está desacreditada, que está dizendo que a fé acabou de morrer.
E aí ela continua dizendo: gostaria de falar ao autor desta carta a respeito do significado das palavras de Davi no Salmo 23. Refrigera a minha alma. Eu sempre eu fico fazendo algumas comparações na cabeça, né? E toda vez que eu leio Refrigera a minha alma, eu sempre penso quando calor, Rio de Janeiro, Rio, 40 graus, você vem. E eu lembro que eu trabalhava na Tijuca cuidando do menino, que hoje ele já é um jovem formado, né, Pedro. E aí a gente andando pela Conde de Bonfim, aquele calor escaldante, eu ia pelas lojas Renner, C&A, que tem uns ar-condicionados poderosos. E aí eu entrava na portinha, a gente parava um pouquinho e assim ia fazendo, né, também como brincadeira, mas era o refrigério, né? Porque tava com muito calor e aí entrava naquela porta por alguns minutos e o corpo, né, na verdade, né? Porque o ar-condicionado só vai trazer refrigério para esse corpo. Para a alma, só Jesus traz refrigério para a alma. E é bem engraçado. Então, toda vez que eu penso em refrigério, né, e refrigera, eu sempre lembro dessa questão que eu fazia com o Pedro. E aí ele bota assim, ó, ele se lembra de que quando o rebanho saía a pastar, cada ovelha tinha um lugar determinado na fila. E durante todo o dia ela se conservava na mesma posição. É aquela coisinha que nós ensinamos para as crianças, né? Um atrás do outro, igual a gafanhoto. Então, o pastor, quando saía com as ovelhas, elas saíam em filas e elas ficavam geralmente na mesma posição durante todo aquele dia. E aí ele diz assim, algumas vezes, porém, no decorrer do dia, elas deixavam seu lugar e se aproximavam do pastor. Esse colocava a mão no focinho e na orelha do animal, coçava-o de leve, seria aquele afago pra gente, né? E sussurrava alguma coisa ao seu ouvido. E depois, reconfortada e mais animada, ela voltava ao seu lugar. Bem, pessoal que mantém pet em casa, bom dia, Larissa, seja bem-vinda. Estamos fazendo a leitura desse livro, ó, Psiquiatria de Deus. Quem mantém os pets em casa até hoje é isso, né? Às vezes o pet vem pertinho de você, você faz aquele carinho, aquele afago, aqueles mais carinhosos beijos, pets, né? E daqui a pouco, quando você solta ele volta pro lugar. É isso que o autor, pastor Charles, está dizendo pra gente que o pastor fazia com a ovelha quando ele saía para levá-la para pastar. E aí ele bota assim, ó, Davi se lembra de como ele próprio estivera perto de Deus antes e como Deus o protegera quando saíra para enfrentar o gigante Golias. E de como ele o guiara ao longo de sua caminhada para o sucesso. Depois disso, Davi passa a estar sempre muito ocupado, torna-se mais capaz de cuidar de si mesmo e não sentia necessidade de uma dependência direta de Deus. Bom dia, Lari, bom dia. Eu não sei se você tem esse? Se você não tiver, depois me chama no WhatsApp, que eu recebi de alguém em PDF e eu mando para você. Então, ou seja, Davi sabia muito bem o que era receber essa proteção, esse afago de Deus, né? Então ele se sentia muito seguro. Só que Davi se distanciou de Deus, depois pecou e isto o fez infeliz. O peso da culpa torna-se insuportável. Então se arrependeu. Deus o ouviu, perdoou e restaurou a sua alma. Ele tornou-se um novo homem. Então, primeiro, Davi sabia o que era estar perto de Deus, ter esse aconchego de Deus, esse carinho, quer dizer, tô contigo, você não tá sozinho, você não tá sozinha, né? Mas depois ele se distancia, cresceu, achou que podia andar sozinho, né? Sem ter essa instrução, essa direção, e ele volta, né? Ele peca, mas ele se arrepende e ele retorna para Deus. Deus ouve, Deus o perdoa e Deus restaura a sua alma.
e ele torna-se um novo homem. E isso eu acho fantástico na vida de Davi, na Bíblia, né, que não esconde nenhum erro, que é a questão dele se arrepender, e a gente nunca mais ouviu dizer que Davi cometeu esse erro. E isso é fantástico na vida dele, né? Ele tornou-se um novo homem e não errou mais na questão que ele errou com Betseba. E aí o pastor Charles continua dizendo: a mente humana é muito semelhante ao corpo. Ela pode sofrer lesões. O arrependimento é uma ferida da alma. É uma ferida profunda, mas limpa, isenta de infecção. Uma ferida que cicatriza rapidamente. Então, ou seja, a mente, né, ele faz essa comparação, o pastor Charles, é como o corpo, pode sofrer lesões. E o arrependimento, ele chama aqui de uma ferida. Aí quando a gente faz enfermagem, a gente estuda sobre ferida limpa e ferida contaminada. Ou seja, quando a criança cai ou a gente cai na rua e que rala a perna, que se corta, isso é uma ferida o quê? Contaminada. Quando é uma ferida causada, que não deixa de ser uma ferida causada pelo médico, ou seja, quando vai fazer uma cirurgia, você sabe que tudo aquilo ali é esterilizado para que não haja contaminação, né, no nosso corpo. Então, ou seja, uma cesárea, uma mulher quando vai ter uma cesárea, o médico faz uma ferida ali, que é para poder retirar a criança, mas ali é uma ferida limpa. Então, uma ferida limpa, se continuar tratando dela, ela não vai haver infecção. E é exatamente que ele chama que o arrependimento é essa ferida, mas é uma ferida limpa e isenta de infecção. Uma ferida que cicatriza rapidamente. Ou seja, quando há arrependimento, quando há conscientização de um erro, ou seja, existe uma cicatrização rápida. A pessoa consegue ir. Mas quando existe uma ferida contaminada, ou seja, o pecado, a culpa, essa pessoa não consegue seguir à frente. E aí ele diz, é uma ferida profunda a questão do arrependimento, mas limpa, isenta de infecção. Uma ferida que cicatriza rapidamente, a não ser que penetre nela algum corpo estranho. Coisas como a amargura, a autopiedade ou ressentimento. Ou seja, quando operamos, temos aquela restrição alimentar, justamente para que o corpo não se sobrecarregue de algumas coisas, né? Como a questão da comida remosa, de porco, toda essa situação, não é isso? A gente faz essa dieta para que o corpo, né? Porque por dentro a cicatrização é mais demorada do que pelo externo. Então se faz toda uma restrição alimentar para que haja uma cicatrização completa, mais rápida e perfeita. A mesma coisa ele está fazendo essa comparação aqui. Ou seja, a ferida do arrependimento, ela é limpa, sem infecção, e ela tem mais tendência a se curar mais rápido, a cicatrizar mais rápido. Porém, não pode ser penetrada por um corpo estranho. Ou seja, se começar a ter amargura, se começar a ter esse olhar de autopiedade, né, do coitadismo, que diríamos assim, ou começar a ressentir alguma coisa, aí isso vai comprometer. Ele diz aqui, eu já falei, o pecado é um outro ferimento, porém, uma ferida contaminada. Aí ele bota aqui, ó, quando eu quebro algum dos meus princípios de vida, estou ferindo a minha alma. E aí é que tá toda essa questão que a gente precisa ter. Bom dia, gente, vocês que estão entrando, nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui, olha, A Psiquiatria de Deus, Fórmulas Seguras para conseguir manter a saúde mental e espiritual. Né? Não existe nada que nós estamos orientando que as pessoas larguem médico, não procurem médico, nada disso. Mas após fazer isso, que também procure cuidar da sua alma no sentido espiritual. E aí ele diz que quando a gente quebra algum princípio, né, de vida, e ele está ferindo a alma. E essa é uma ferida infectada, uma ferida que o tempo não cicatriza. Ou seja, quando a gente peca, quando a gente abre mão daquilo que é certo, né? O que a Bíblia diz, iniquidade. Eu sei que não devo fazer, mas mesmo assim eu insisto em fazer. Então, você tá
pecando, e o pecado é uma ferida infectada, uma ferida que o tempo não cicatriza. O senso de culpa pode gradualmente destruir uma vida e torná-la uma casca vazia, sem conteúdo. Só existe um médico que pode curá-la. O Salmo 51 é a oração confessional de Davi. Então, ou seja, o senso de culpa ela é altamente destrutiva. Eu não sei se por acaso alguém que esteja aqui agora, nesse exato momento, ou alguém que vai ver depois, que a gente tem deixado gravado aí, tem o sentimento de culpa. Culpa, ela é mortífera, culpa, ela é um veneno, ela vai corrompendo e corroendo, na verdade, a pessoa dia após dia. E ela pode destruir, né, uma pessoa, tornar ela vazia, como foi o início dessa leitura de hoje, que o pastor Charles recebe uma carta e a pessoa está dizendo para ele isso: levei tanto tempo para construir a minha fé, porém agora ela morre, e eu estou como uma casca vazia, se é que ainda sou uma casca. Então essa pessoa, ela estava num estado degradante da vida dela, com um processo, de repente, de culpa, mas que só tem um médico que pode curar nessa área. Essa questão de alma, essa questão de quebra de princípios, essa questão de arrependimento para restauração, só tem um médico que pode curar essa alma. Esse médico é o Senhor Jesus. E aí ele coloca aqui que o Salmo 51 é uma oração confessional de Davi, né? Ali Davi é fenomenal o Salmo 51, né? Nós estamos nesse exercício, Larissa. O exercício desse livro aqui, que o pastor Charles tem orientado, é a leitura do Salmo 23 durante 5 vezes ao dia. Ou seja, ao acordar, você nem penteou o cabelo, tá toda descabelada, já deixa a Bíblia lá no escaninho, pega e faça a sua primeira leitura. Depois você vai lá, escova os dentes, toma o seu café, você lê pela segunda vez. Depois você almoça, lê pela terceira vez. Depois, na parte da tarde, você lê pela quarta vez na hora do lanche. E antes de dormir, você lê pela quinta vez. A intenção é embebedar a mente com a palavra de Deus. E com isso, o Salmo 23 vai moldando a nossa mente, vai nos mostrando que nós temos um pastor que cuida de nós, que nós estamos asseguradas, estamos perto dele. Nós temos saúde mental, espiritual, emocional, estando junto dele, porque ele nos guia, porque ele nos ama. Ele não ri, como foi na leitura de segunda-feira, ele não zomba das nossas fraquezas, porque a ovelha é muito medrosa, mas ele não zomba das nossas fraquezas, pelo contrário, ele não nos força a fazer nada daquilo a qual nós temos medo, mas ele faz um outro caminho por montanhas e vales, para nos levar a beber em águas tranquilas, porque a ovelha não bebe água em lugar agitado, porque senão ela pode, a lã dela pode encharcar-se dessa água e ela vai morrer facilmente afogada, e as ovelhas não são boas nadadoras. Então tudo isso a gente tem aprendido aqui nessa leitura. E aí ele coloca essa frase, Davi: refrigera minha alma. Pode ter ainda um outro significado. Aí ele bota aqui, da versão, eu tô falando para vocês lerem várias versões para que vá expandindo a mente e a questão da compreensão. Aí ele bota aqui, na versão inglesa de Moffat, diz o seguinte: ele me restaura a vida. O espírito humano às vezes perde a vivacidade, como se esta fosse uma corda de relógio que se acaba. Nós perdemos o nosso vigor e incentivo espiritual e ficamos menos dispostos a lutar contra as dificuldades. Bom dia, minha afilhada, eu tenho que ir aí hoje, hein? Por favor, você separou meu vestido de bolinha? Preciso do meu vestido de bolinha para amanhã, para o culto retrô, hein? E o que acontece? É o que ele está dizendo aqui, refrigera a minha alma. Foi o que Davi disse no Salmo 23, que nós estamos aí nessa leitura, já vamos acabar ela.
refrigera minha alma. Ou seja, o outro significado na versão inglesa Morfate da Bíblia, ele diz restaura. Então tá bom, vou aí. Restaura a minha vida. Ou seja, Davi tá pedindo para Deus, restaura a minha vida. Eu preciso de restauração. Eu preciso de estar vivo, vivacidade. Eu preciso de alegria, porque é isso que o pastor Charles está dizendo aqui. Nós estamos lendo esse livro aqui, olha, Douglas, A Psiquiatria de Deus. Porque o que o pastor Charles está dizendo? Às vezes o espírito humano perde essa vivacidade, como se fosse uma corda de relógio que se acaba. E nós perdemos o nosso vigor e o incentivo espiritual. Não sei se você já vivenciou isso, né? Que tem dia que tu tem força, tu tá vivo para a busca espiritual, mas tem dia que nós não temos esse incentivo por nós mesmos. Às vezes até outras pessoas estão nos incentivando, mas a gente não gosta, a gente não consegue, a gente não gosta não, desculpa, a gente não consegue porque estamos sem essa vivacidade. E aí ele continua dizendo, ficamos menos dispostos a lutar contra as dificuldades. Ué, se você quiser ir, Fabiola, só você falar comigo. Eu não sei se eu vou lá primeiro ou vou fazer umas entregas, mas eu vou lá. De repente eu vou lá. Se você for, quando eu terminar a live aqui, eu vou direto lá e depois eu vou fazer as entregas das minhas clientes que eu tô atrasada. Ah, vocês estão atrapalhando minha live, gente. E aí, a gente perde essa questão de lutar pelas dificuldades. Deixamos de atuar como verdadeiros soldados da fé. A vida consegue roubar a vitalidade das pessoas, como se retira o suco de uma fruta, deixando apenas o bagaço. A vida, os acontecimentos conseguem fazer isso com a gente. De repente não pode ser o meu e o teu estado nessa manhã? Hoje? Que nós estamos sentindo... Tem uma música aí, né? Não sei o que, do bagaço da laranja. É todo dia, Larissa, eu tenho feito essa leitura todo dia. Ele é um livrinho de bolso, 180 páginas, vai acabar rapidinho. E aí ele diz aqui, o pastor Charles, a vida consegue roubar a vitalidade das pessoas, como se tira o suco de uma fruta, deixando apenas o bagaço. A pessoa fica só com a casca, não sente mais entusiasmo por nada. O começo de um novo dia não lhe dá nenhum ânimo ou um novo alento. Gente, você precisa estar atenta nisso. Deixa eu dar um golinho aqui no meu café que já deve estar esfriando. Acordar deve ser um prazer, uma alegria, porque é mais um dia de vida. Porque a gente às vezes está tanto nessa correria e passa a ser rotineiro, né? Dormir e acordar todo dia. Só que de ontem para hoje a gente não sabe. Muita gente deitou e não levantou mais. Partiu, foi o fim para ela. A senha dela foi chamada, né? Como nós diríamos. A questão de olhar para o sol, a questão de saber que você pode construir mais alguma coisa, isso nos traz alegria e entusiasmo. Se a pessoa não tá assim, ela precisa ficar atenta nisso. Pode estar havendo algum comprometimento, tanto emocional quanto espiritual. E aí a pessoa não sente mais entusiasmo por nada na vida. O começo de um novo dia não lhe dá nenhum ânimo e nenhum novo alento. A Bíblia diz que Deus criou o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus pode querer soprar nova vida naquele que está perdido. Só Deus pode fazer isso. Isso é muito interessante. Deus, quando cria o homem, ele dá o sopro de vida nas narinas, né? O homem passa a ser alma vivente. Outro dia a gente estava aí numa discussão, né? Porque a alma que dá todo esse movimento ao corpo, né? É a alma que se envolve nessa questão emocional, toda essa coisa. É a alma que faz a interpretação, né, do nosso cérebro. É a alma. A alma é essa coisa vivaz, viva, né? Esse movimento. Mas se o homem ele perde essa vivacidade, essa alegria, Deus pode soprar nova vida ao seu espírito. Entendeu? E fazer com que esse homem seja vivificado novamente no espírito, tá? Porque às vezes a vida
atropelou ele, atropelou ela e ele e ela tá sem essa alegria de viver. Então só Deus pode soprar nova vida, só Deus pode dar novidade de vida e Ele quer. Deus tem prazer em nos dar novidade de vida. E aí a gente vai terminando a nossa leitura no dia de hoje, né? Porque a intenção é só ficar 20, 30 minutinhos, eu já tô chegando nesse tempo. Falando a um grupo de médicos em Atlanta, nos Estados Unidos, o Dr. Robson fez a seguinte declaração: o divã de um psiquiatra nunca pode tomar o lugar da igreja na função de resolver os problemas de uma sociedade frustrada. Refrigera a minha alma. Ele me restaura a vida. Então, o que esse doutor está dizendo? Que ir ao psiquiatra não é que não devamos, né? E eu já falei para vocês aqui, né? Estive em tratamento até setembro do ano passado. Vamos ao psiquiatra. Sofremos 2 assaltos, ficamos aí com a questão de pânico, consequentemente, transtorno de ansiedade generalizada. E, consequentemente, que isso são tudo um combo, né? São comorbidades, uma depressão leve. Então, você vai aonde? Você vai no médico que trata dessas doenças da mente. Você vai no psiquiatra. Chegando lá, até porque já tínhamos acompanhamento psicológico os 6 meses, até que, junto com a profissional, achamos que deveríamos buscar o médico. Buscamos o médico. Aí o médico chega lá e faz um plano de tratamento para você, que geralmente dá em torno de 1 ano, você tomando aí a questão do antidepressivo. Mas o que esse doutor está dizendo aqui é que o divã do psiquiatra, né, e da terapia também, nunca pode tomar o lugar da igreja na função de resolver os problemas de uma sociedade frustrada. Na igreja, né, ninguém vai para a igreja para fazer terapia, gente, mas a igreja é um ambiente terapêutico, tá? Então, você pode continuar pedindo a ele para refrigerar a sua alma, ou na outra versão igreja, na outra versão em inglês, ele me restaura a vida. Pede restauração a ele nessa manhã. Peça a ele esse refrigério, porque às vezes você tá tentando resolver sozinha aí, sozinho pelos seus meios, e você tá ficando mais angustiado, você tá ficando mais angustiada. Pede socorro a ele nessa manhã de quarta-feira. Grita para ele como aquela mulher Cirofenícia: socorre, restaura-me, refrigera-me, tá bom? Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Refrigera minha alma. Foi essa parte que nós lemos e estudamos hoje. Deus te abençoe. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.